Mercado da bola com negociações encaminhadas e a real sobre Michel Araújo. Também te conto qual é a real da grana da venda do Morato. Tudo da semana do São Paulo que é importante e muito mais a partir de agora. Salve tricolores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sextou. E eu aqui, Jonathan, vou te deixar super bem atualizado por dentro das últimas notícias do São Paulo, fechou? Mas antes eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele super like. Esse combo é 100% grátis e eu conto com vocês. Estamos indo aí rumo aos 6.000 inscritos e a meta do vídeo são 50 likes. Então já deixa o seu joinha aí, não esqueça, beleza? E agora bora aqui começar o nosso giro de notícias do São Paulo. Vamos falar um pouquinho aí sobre o dia do São Paulo que está em preparação, porque amanhã na Arena Pantanal o São Paulo enfrenta o Cuiabá pelo Brasileirão 2023. Rapaziada, e o Beraldo está 100% recuperado da sua lesão no tornozelo e vem trabalhando normalmente com o elenco do São Paulo. A real, rapaziada, é que cuidando de parte clínica, hoje no São Paulo só tem o Galopo e o Ferrarese que sofreram lesões ligamentares mais graves, né, e demoram um pouco mais a voltar. Por exemplo, o Galopo ontem completaram 4 meses desde que ele passou por cirurgia, né, e a expectativa é de que ele volte aí em final de setembro, começo de outubro. O Ferrarese, ele já pode voltar a partir da metade do mês de agosto, né, mas esses dois ainda estão entregues ao DM, né? Os demais, o Moreira, o Igor Vinícius, o Thales Costa, eles estão aí já trabalhando com o elenco, mas ainda em uma fase de transição mais cuidadosa. O Gabriel Neves, que teve aquele problema na costela, não demora a voltar. O Gabriel Neves brevemente também estará de volta. Então, assim, é a primeira vez na temporada que o São Paulo tem o seu DM praticamente vazio, né? Porque são apenas 2 jogadores tratando da parte clínica e os demais estão aí fazendo aprimoramento físico. Então, nada mal para um DM que já esteve superlotado com 14 lesionados, hoje terem aí 2, 3, né? E os demais fazendo transição. Nada mal. Então, assim, é a primeira vez na temporada que o São Paulo tem um DM quase vazio. E o Dorival Júnior, a cada dia que passa, ele vai ganhando mais peças, mais opções para montar o time do São Paulo. Já quero que você deixe a sua opinião sobre a situação atual do DM do São Paulo. Rapaziada, e de acordo com a apuração do GE, Dorival Júnior deve ir com força máxima, tanto contra o Cuiabá amanhã pelo Brasileirão e também contra o Corinthians na terça-feira pela semifinal da Copa do Brasil. O Dorival ele deve poupar apenas no outro domingo, quando o São Paulo joga no Morumbi pelo Brasileirão contra o Bahia. E o São Paulo joga essa partida amanhã contra o Cuiabá. E na terça-feira já tem o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Tem Corinthians e São Paulo e a CBF já definiu o árbitro para esse jogo. Nada mais, nada menos do que o Wilton Pereira Sampaio, o mesmo que deixou o Renato Augusto jogar vôlei no Majestoso de 2022. Então, é para o São Paulo já ficar de orelha em pé, hein? É para o São Paulo ficar de orelha em pé com o Wilton Pereira Sampaio no apito. Rapaziada, e já pela Copa Sul-Americana, o São Paulo ficou conhecendo o seu adversário
na fase de oitavas de final. Será o San Lorenzo da Argentina que eliminou o Independiente Medellín da Colômbia. Os jogos, como o São Paulo tem a melhor campanha no geral, o primeiro jogo será lá na Argentina, será ali ou no dia 2 ou 3 de agosto. E o jogo da volta no Morumbi ou será no dia 9 ou no dia 10. A Conmebol ainda vai confirmar essas datas certinhas aí dos confrontos entre São Paulo e São Lourenço, valendo aí pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o São Lourenço não perde há 11 jogos e nos últimos 7 jogos são 5 vitórias. E um dado importante, o São Lourenço ainda não sofreu gol em casa em 2023. Vai sofrer contra o São Paulo. Pode anotar aí, vai sofrer contra o São Paulo. O São Lourenço é o atual terceiro colocado do campeonato argentino. Pois é, meus amigos, e o São Paulo aí entra em uma fase crucial, importante da temporada, onde vai passar aí por fases de mata-mata de duas competições importantes, Sul-Americana e Copa do Brasil, e ainda tem o Brasileirão nesse meio de campo aí. E eu queria saber em qual dessas competições você acha que o São Paulo tem mais chance? Você acha que o São Paulo vai mais longe? Já deixe nos comentários em qual competição o São Paulo pode ir mais longe ou ser campeão. Brasileirão, Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana? Já deixa aí que eu quero saber sua expectativa. Bora seguir o nosso giro de notícias do São Paulo. Bora aqui falar de grana, de receita, de arrecadação. Porque em entrevista ao Rodrigo Capello, que é um cara assim que é super especialista em finanças esportivas, no podcast Dinheiro em Jogo, o Gustavo Razan, que é diretor executivo e consultor pela YE, que é uma empresa de consultoria esportiva, ele afirmou o seguinte sobre o São Paulo, abre aspas. Desde 2013, o São Paulo teve o menor crescimento de receita se comparado com Corinthians, Palmeiras e Santos. Então, mostra que, de fato, pelo tamanho de sua torcida, o São Paulo tem um potencial gigantesco mal aproveitado. Talvez o São Paulo tenha se apoiado bastante na questão de geração de grandes atletas, mas tem que perceber que só isso não é o suficiente. O São Paulo tem uma boa estrutura, mas o Morumbi talvez não seja totalmente adequado para gerar a receita necessária de matchday. Se olhar a ótica da receita e a ótica do custo operacional do estádio, fecha aspas aí, então é aquilo. O São Paulo, como nós sabemos, tem um potencial gigantesco para arrecadação mal aproveitado. Temos a terceira maior torcida do Brasil e o São Paulo aí em 2022 conseguiu arrecadar apenas 660 milhões em receita, enquanto o Flamengo conseguiu o dobro, cerca de 1,2 bilhão em receita, Além de que cada vez mais evidente fica a necessidade de o Morumbi passar por uma profunda modernização. Deixe a sua opinião nos comentários. Bora continuar agora e vamos falar sobre o mercado da bola. E como eu informei para vocês ontem sobre a possível venda de Morato do Benfica de Portugal para o Fulham da Inglaterra, que poderia render ao São Paulo cerca de 22 milhões de reais, ou renderia, porque de acordo com o Éder Traskini do UOL, essa venda não deve render um centavo ao São Paulo. O São Paulo que tem 15% de uma futura venda do Morato. Tem ou teria? Na verdade teria, Não tem mais. De acordo com o Éder Traskini, o São Paulo cedeu essa porcentagem ao empresário Juliano Bertolucci, que cobra
cerca de 45 milhões de reais do São Paulo. E o São Paulo cedeu esse percentual em uma forma de abatimento da dívida que o clube tem com o empresário, né? Vale lembrar também, né? Vamos ser justos, essa dívida não foi gerada na atual gestão. Foram bombas de gestões passadas que veio se acumulando e o Bertolucci entrou contra o São Paulo na justiça. Vale lembrar também que assim que o São Paulo vendeu o Neverton para a Ucrânia, para o Shakhtar da Ucrânia, o Bertolucci ele suspendeu esse processo contra o São Paulo por 120 dias. Por quê? Porque a informação também é de que essa venda do Neverton, essa grana também será utilizada para abater nesse débito que o São Paulo tem com o Bertolucci. Qual a sua opinião? Para mim fez o certo. Se deve, tem que pagar e tem que utilizar dos meios possíveis para abater essa dívida. Para mim o São Paulo fez certo. Deixa aí a sua opinião. Bora com mais mercado da bola do São Paulo e de acordo com o André Hernan, o São Paulo abriu conversas para renovar os contratos tanto do Beraldo quanto do Wellington para aumentar a multa, aumentar o tempo de contrato, dar uma valorização salarial aos atletas e assim se blindar do assédio do mercado do futebol europeu, né? Que sempre nessas janelas há muito assédio em cima dos jogadores do São Paulo. E em relação, rapaziada, à informação que trouxe no vídeo de ontem sobre a especulação que houve de clubes em relação ao Michel Araújo, esclarecer que essa informação foi confirmada por alguns jornalistas, tá? Houve sim a especulação em cima do Michel Araújo. Inclusive, o Fluminense notificou ao São Paulo do interesse de outros clubes, né, para saber as condições, como é o contrato, como não é. Só que assim, vamos falar aqui para vocês a real sobre Michel Araújo. Por quê? Michel Araújo, primeiro que ele já fez mais de 7 jogos pelo São Paulo no Brasileirão e não poderia jogar por outro clube. O Michel Araújo já jogou a Copa do Brasil pelo São Paulo e também não pode jogar por outro clube. Então, assim, não vale mais a pena qualquer tipo de investida no Michel Araújo nessa janela para esse ano. Se acontecer algum tipo de proposta, deve ser para a janela do final do ano, né? Vale lembrar que há um valor de cerca de US$ 1,5 milhão para a compra do Michel Araújo, né? É uma opção de compra do São Paulo. E caso o Michel bata algumas metas estipuladas, essa opção vira uma obrigação e ela sobe um pouquinho, se não me engano, para US$ 2 milhões. Então, assim, eu acho que o São Paulo está bem tranquilo em relação ao Michel Araújo a princípio, beleza? Mas deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e quero convidar vocês para o bate-papo tricolor às 9 da noite aqui no canal e eu conto com vocês. Então boa sexta a todos, tamo junto, até a noite e aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.